Falar de inclusão social, lutar por uma inclusão social, é lutar para garantir a nossa plena existência dentro dessa sociedade. É sempre difícil para mim quando vem uma pergunta como essa, o que é inclusão social, que parece que espera uma única resposta, como se fosse uma única solução, como se houvesse um único caminho para isso. E inclusão significa muitas vozes, muitas vivências, muitas existências, então não existe uma única forma de pensar a inclusão social, nem sequer eu ousaria dizer que eu sou a redentora da resposta para isso. Mas eu acho que é o único caminho possível para que a gente tenha a garantia dos direitos de todas as pessoas e de todas as existências numa sociedade tão diversa como a gente tem aqui no Brasil. Então é impossível falar num país tão extenso quanto o nosso país, com tanta diversidade cultural, social, histórica, de um único povo. E dentro desses povos também existe múltiplas diversidades. O problema é que dentro do nosso país, socialmente e historicamente foi construído espaços de liderança para um único tipo de pessoa. Hoje, falar de inclusão social e pensar nessa diversidade de pessoas é justamente chegar junto também, ter um espaço para, e não ocupar o espaço e retirar o espaço de pessoas que já estão lá. A gente que foi impedido durante muito tempo de se expressar, a gente que está sendo impedido muito tempo de garantir os nossos direitos mais básicos, de ser exatamente quem se é no mundo, Foram pouquíssimas referências que eu tive para entender quem seria esse corpo mesmo novo, com deficiência. Primeiro você recebe esse olhar do mundo, onde diz o que você pode, o que você é, o que você deve, e depois passa por todo um processo aí de ressignificação e de que realmente o que pode um corpo no mundo. E nós, pessoas com deficiência, somos pessoas antes da nossa deficiência. A nossa deficiência é apenas uma característica nossa. Se a gente pensar no mundo inclusivo, no mundo acessível, a deficiência vai se tornar só mais uma das características. A deficiência seria só uma característica se o mundo fosse acessível. É por isso que eu venho dizendo para as pessoas que a maior limitação que eu tenho quando pensam que a minha cadeira me limita, o que me limita é esse mundo. Falta de uma rampa onde é um degrau, falta de elevador, falta de acesso à informação, falta de médicos capacitados, especializados para atender pessoas com deficiência, falta de representatividade nos comerciais, na TV, nos livros, nas músicas, na arte no geral. É isso que me limita, não é a minha deficiência. Nós, pessoas com deficiência, somos todos colocados na mesma caixinha de assistência social e invisibilizados. Mas nossas questões são questões de existência. A pasta da saúde, da educação, da cultura é tão responsável quanto qualquer outra pasta também pela inclusão das pessoas com deficiência. E eu tive uma grande conquista no meu período de vereadora na Câmara Municipal, nesse 1 ano e meio aí de vereança, no qual eu coloquei um projeto de lei que alterava a nossa lei orgânica, as nomenclaturas que existiam nas leis de portadores de deficiência para pessoas com deficiência. E parece algo muito simples, mas é muito simbólico para nós. Toda vez que eu penso em política, eu penso também desse campo de construção de memórias. Eu acho também que é função, papel de uma liderança propor que várias vozes, que numa polifonia mesmo, a gente tenha uma construção de uma memória mais inclusiva. Em 2000, foi formalizado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As pessoas com deficiência vão se apropriando da própria história e sendo protagonistas delas. E aí a gente teve esse marco em 2006, que foi uma convenção internacional que alterou o termo portador de necessidades especiais para a pessoa com deficiência, mas aqui no Brasil foi em 2009 que foi promulgado, então esse termo alterado, mais adequado, é utilizado desde 2009 e o nosso estatuto ele foi compilado pela primeira vez
nos anos 2000, mas a última atualização é do ano de 2015. Sobre as emendas parlamentares, a gente decidiu destinar quase mais que a metade para a inclusão na nossa cidade. Quando eu falo de promover políticas públicas, enquanto legisladora, parlamentar, representante da população, eu costumo dizer que a gente precisa identificar as dores das pessoas para saber o que precisa ser alterado, porque a deficiência, ela não é ditadora de regras de tantas demais deficiências. Então, primeiro a gente precisa basear essas políticas públicas em dados. E o Brasil carece de dados. Quando a gente vai falar de pessoas com deficiência, na minha cidade mesmo, em Taubaté, no meu primeiro ano de mandato, a gente teve a maior dificuldade de conseguir destinar uma emenda impositiva. A gente conseguiu um recurso que veio do Estado para a gente comprar cadeiras de rodas, comprar órteses, comprar próteses, e essas pessoas com deficiência eram como se elas não existissem na nossa cidade. A gente quase perdeu essa emenda impositiva, que é dinheiro, porque a gente não tinha nenhum tipo de cadastro. Então, políticas públicas precisam ser baseadas em dados. Se a gente não souber onde estão essas pessoas e quais são as necessidades dela, a gente sequer consegue saber quais são as políticas públicas que precisam ser efetivadas e cobrar elas que sejam efetivadas com qualidade, porque também precisa sair do assistencialismo. As pessoas com deficiência, elas precisam ter autonomia de ir e vir, autonomia diante da sua saúde, do transporte público, da educação, e é responsabilidade das pessoas que estão nos espaços de liderança fazer com que essa garantia seja efetivada na nossa sociedade. A causa dela é muito nobre, por também ela ser cadeirante, que ela coloque esse dedo na ferida, que isso é muito importante, né? A Thalita tem uma postura muito combativa. Quanto mais a gente falar sobre o diálogo, sobre a ética, sobre o respeito à diversidade, e sobre o respeito às pessoas, eu acredito que a gente vai construir um país muito mais democrático. E esse combate, essa ação mais combativa, também ajuda nesse crescimento. O Vale, hoje a gente não tem nenhum representante na Alesp. Com ela lá, a gente vai ter mais visibilidade, a gente vai ter mais atenção voltada para cá. E é isso que a gente precisa, ocupação e resistência. Se existe essa política de cotas, é justamente porque as empresas não estão contratando pessoas com deficiência se elas não são obrigadas, Desde que elas sejam obrigadas, é aí que elas contratam e olha lá.